Uma boa noite a todos, mais uma vez aqui no nosso encontro semanal, né? Nosso tempo unificado Irmão Radamés. Hoje com uma leitura diferente, a Bíblia, mas porém o Salmo 91. Aquele que diz que nós, buscando a proteção do Altíssimo, né? Da nossa divindade maior, do nosso Criador, do nosso poder superior, nós estaremos protegidos e amparados por Ele. Porque Ele nos livrará de todo o mal, desde que a gente confie e acredite, né? O Salmo 91 é aquele que diz assim, como é que é? 1000 cairão ao seu lado e 10.000 à sua direita, e nada lhe acontecerá. Esse salmo usam muito para fazer piadinha de verão, né? 1000 descerá para o litoral, 10.000 subirá a serra e tu ficará em casa. Mas ele é um salmo muito lindo. Porque é uma oração, né? É uma oração que tem o poder da prece nele. E a gente confiando, tendo a certeza, né? Que o nosso poder superior está nos cuidando, né? Está nos livrando do mal. Então ele vai estar nos sustentando igual aquele poema, né? Pegadas na Areia, que a pessoa pergunta para Jesus que nos seus momentos mais difíceis, né? Sumiu a pegada dele ao seu lado. Então ele responde que naquele momento eu estava te carregando em meus braços, por isso que só tinha uma pegada, a pegada que sumiu foi a sua. Então, quando a gente tem certeza que tem a nossa proteção, por mais difícil, né, por mais difícil que possa parecer a estrada, a caminhada, a gente sempre vai estar sendo abençoado, né, com o alívio das nossas dores. Porque aqui no planeta Terra, todos nós temos provações, né? Todos nós que aqui habitamos passamos por alguma dificuldade em algum momento, passamos por alguma dor, né? Por privações, por necessidade. Mas quando a gente confia, né? Que Deus está conosco, que Ele, né? Nos quer bem como seu filho, que Ele nos ama como seus filhos que somos, então vai ter um momento que Ele vai estar nos carregando em seus braços, né, para aliviar a nossa dor. Quando a gente pensa que não tem para onde correr, a gente sempre vai ter, né? Pois o Senhor é o meu refúgio. A gente sempre vai ter o refúgio da fé, o refúgio do amor divino, o refúgio dos nossos mentores espirituais. A gente sempre vai ter o refúgio de acreditar que nós somos capazes, que a centelha divina que brilha entre nós, né, dentro de nós, sempre vai ser maior do que as sombras, né? A luz, por menor que seja, ela sempre vai iluminar. Se entrar num quarto escuro com um palito de fósforo aceso, ele vai iluminar aquele lugar, né? Então, quanto maior o escuro, mais a chama pequena ilumina, né? Se tu estiver num quarto que tem um pouco de iluminação e tu acender um palito de fósforo, ele não vai fazer muita diferença. Mas quanto mais escuro estiver e você riscar um palito de fósforo, mais ele vai iluminar. Então, a gente não precisa ter a fé do tamanho de um sol, né? Basta que a gente acredite, né? Como Jesus nos falou, a fé no tamanho de um grão de mostarda, que é bem pequenininho. Que se a gente estiver na sombra, né? Se a gente estiver na escuridão,
ela vai nos iluminar, ela vai nos proteger. Quanto mais escuro, mais a gente consegue iluminar com a centelha que a gente tem. E esse Salmo 91, que é uma oração, né? Ele diz assim, tu não vai te assustar do terror noturno, tu não vai te assustar do mal, tu não vai ter medo de peste, como é que ele diz assim, livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, de tudo que se propaga nas trevas. Então, com a fé que a gente tem, tudo que se propaga nas trevas sumirá, né? Desaparecerá. É um salmo poderoso. Quem estiver passando por alguma privação, alguma necessidade, faça ele como oração, né? Faça ele todos os dias. Leia e medite com carinho nessas palavras, né? Que com certeza ele vai aliviar, né? Vai chegar aquele momento que o nosso Senhor vai estar te carregando nos teus braços. Então, se estiver passando por alguma dor, alguma dificuldade, que parece que não tem jeito, né? Leia o Salmo 91, que ele é muito abençoado. É um mantra que vai estar te aliviando, né? Eu lembro que muitas vezes, né, nos tempos que a mãe dava consulta assim para as pessoas que estavam passando dificuldade, muitas vezes os mentores recomendaram que as pessoas lessem o Salmo 91 todos os dias. 91 ou 23? Lessem sim por 7 dias, todas as noites, né? Por 30 dias, dependendo da situação da pessoa, mais tempo ela recomendava que a pessoa, os mentores recomendavam que a pessoa lesse o Salmo 91, porque ele é uma prece, né? Ele é um entendimento de que tu está sendo protegido por Deus, né? Nos faz lembrar que Deus está no controle, que Deus está nos colocando sobre as suas asas e nos livrando de todo o mal. Então, se estiver passando por alguma dificuldade, por alguma dor, alguma perda, né? Faça essa oração. Porque se tu fizer do Altíssimo a tua morada, como diz ali no Salmo, ele vai estar te protegendo de todos os males, tá? Eu não tenho muito assim o que falar sobre, né? Mas foi pedido para ler, eu li, estudei, entendi, espero que vocês tenham entendido, mas tenho certeza que o Pai Joaquim vai conseguir falar muito mais coisas sobre esse salmo. Ele vai tirar coisa assim do dedão do pé, sei lá da onde, e ele vai dar um ensinamento assim maravilhoso, né? Tenho certeza que ele vai fazer isso. Então eu vou deixar para ele, que ele sabe das coisas, tá bom? Olha, gata. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, assim por si na terra. Para todo sempre assim seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo, assim. Nossos irmãos, assim, os profetas que escrevem assim as palavras assim no livro sagrado, assim, né? As orações que ensina assim os filhos a orar, a se proteger, buscar as palavras de proteção assim, buscar as plantinhas da natureza de proteção, né? Os filhos estão passando assim um momento assim no planetinha, né? Que tá as coisas meio confusas, assim, conturbadas, né?
Os filhos precisam muito, assim, buscar a sua proteção, assim. Proteger a si mesmo de si mesmo, vamos dizer assim, né? Porque, para bem da verdade, né, meus filhos, o nosso maior amigo é nós, mas o nosso maior inimigo é nós também, não é? Quando a gente se deixa levar assim pelos pensamentos das coisas que nos atrapalha na vida, né? A gente vai indo, vai pensando assim naquelas coisas assim, quando vê, já criou um terror assim, não é, filho? É assim mesmo. E quando assim os filhos conseguem assim montar na sua cabeça assim as coisas do bem, assim, né? Tudo que é bom, também vai-se embora assim, pensando assim naquilo tudo que é bem bom assim pros filhos, né? Então nós consegue ser assim nosso maior amigo assim, nosso maior aliado assim no progresso assim espiritual, mas a gente consegue ser o nosso pior inimigo também, né? Porque tudo aquilo que a gente vê nos outros, no nosso irmão assim, né, de problema, é o que a gente tá vendo da sombra da gente mesmo assim, não é? Quando tá vendo assim lá que o seu irmão assim faz isso, aquilo outro, coisa assim que você desabona, é que você tem dentro de você escondidinho assim na sua sombra um pouco daquilo também, né? Porque a gente só julga aquilo que a gente conhece. E se a gente conhece é porque a gente tem, não é? Então que a gente consiga assim libertar assim a nossa mente assim desses julgamentos assim, dessas palavras de desabono assim dos nossos irmãos e buscar na palavra assim, né? Nas escrituras, algo que nos traga um pouco de paz no nosso coração. Não assim por acaso, né, que essa leitura que a Fia fez assim, dos Salmos, são muitos que são louvores, que se chama, né? Louvores ao Criador, assim. Cantai e louvai ao Senhor. Buscai no Altíssimo a sua proteção e a sua misericórdia. É os ensinamentos assim que é para os filhos tirar assim de dentro de vocês assim o entendimento para fazer a coisa certa, assim, sabe? Cantai e louvai ao Senhor. Por que será que eles diziam isso? Cantai e louvai, né? Os filhos hoje sabem assim que uma das forças da natureza assim para conseguir aquilo que você quer é quando os filhos conseguem se sentir assim numa alegria, né? Uma felicidade assim, né? Quando os filhos estão assim na alegria, vibrando assim naquela sintonia da alegria, assim, aí é que os filhos conseguem suas coisas, né? E os profetinhas sabia isso assim lá 3, 4, 5 mil anos atrás, assim, né? Porque as escritas do Testamento Antigo, assim, que se fala, são bem antigas mesmo, né? Se o nosso Senhor Jesus Cristo já tem, assim, seus dois e pouco, assim, né? As escritas dos profetinhas são bem mais antigas. A gente às vezes tem meio que um costume, assim, de passar por cima delas e achar, assim, que só o que o nosso Senhor Jesus disse é que é o sagrado e é o correto. Posso concordar com os filhos em algumas partes, porque ele veio para nos mostrar o amor, né? Nosso Senhor Jesus veio para nos tirar um Deus da guerra, um Deus da vingança e mostrar para nós assim um Deus do amor, certo? Mas se os filhos for pegar aquilo assim que é de bom, né? Como tudo na vida, as orações assim,
os cânticos que louvavam ao Criador, né? As histórias, assim, dos profetinhas, assim, sobre como levar sua vida com alegria, assim, de como levar sua vida tendo a certeza que o Criador, assim, tá sempre cuidando de você. Essas aí são bem importantes, meus filhos. Porque naquele tempo, assim, eles faziam uma conexão, assim, vamos se dizer, diretamente com o Criador, né? Eles não usavam intercessor. Isso na cabecinha deles, né? Porque eles não viam o espírito que estava conduzindo os seus pensamentos, assim, né? Então, eles achavam assim que estavam se dirigindo diretamente para a divindade, né? Então, eles usavam muito assim, falei com Deus, o Deus falou comigo, não é? Então, eles não precisavam de intermediário, porque eles achavam assim que Deus falava assim com eles na sua mente, assim, na sua cabecinha. É claro que espírito de luz, assim, né, sempre teve, né? Inclusive, para as coisas funcionar, de alguma forma, precisa de muito espírito de luz, assim, trabalhando. Porque senão as trevas tomam conta, né? Então, quando eles sentiu aquela presença de luz, assim, eles achavam que era o Criador falando direto com eles, assim. Então, falei com Deus, Deus falou comigo, Deus falou com Moisés na montanha, enfim. O que a gente sabe é que os espíritos de luz que ajudam no progresso, assim, do planeta, né? E quando toca no coração dos filhos um espírito de luz, assim, uma mensagem abençoada, os filhos se sentem aliviados, né? Se sentem em paz. Como se tivesse tendo o abraço do Criador sobre eles, assim. Então é muito mais fácil, assim, os filhos achar que Deus falou com eles mesmo, né? E de alguma forma, eles não estão total errado, assim, né, meus filhos? Porque todo mentor de luz que fala com um filho na terra, né? Ele traz a inspiração do divino para passar pro filho. Então, assim, é como é que se fala assim, os filhos? Um telefone, assim, filho? É, né? O Criador fala assim e a gente passa assim pros filhos, assim. Porque quando é um mentor de luz que fala, meus filhos, ele precisa ter a permissão do Criador, assim, né? Não sai assim falando um monte de besteiras, porque tem um compromisso assim com a verdade, não é? Quando é um nossos irmãozinhos da sombra, aí eles fazem as coisas do jeito que eles acham melhor, né? Eles fazem o que querem, assim. Não pede permissão assim pro Criador para fazer as coisas, né? Só faz. E aí faz umas baderna, vamos dizer, né? Faz umas coisas bem esquisitas. Mas quando os espíritos da verdade falavam assim com os profetas, assim, que eles depois colocavam assim as palavrinhas aqui na escritura sagrada, né? Era porque eles tinham a permissão do Criador. E eles falavam umas coisas muito bem dizidas assim pros filhos, sabe? Porque eles diziam assim, olha, às vezes tu ouviste os santos falar, às vezes tu ouviste a voz do Deus, assim, do divino falar com você. E esses santos, e esses divinos e essas coisas, só falava assim coisa de bom. Não falava assim coisa ruim. Então tu sabia que era com a permissão assim do Criador, né? Se vai alguém lá subir lá em cima da montanha lá e falar assim, mata o teu irmão,
rouba a terra do outro, espanca o fulano, não é? Incitando assim as pessoas a fazer as maldades. Isso não pode ter permissão do Criador, né? Não é, filho? Não pode. Aí quando aqueles irmãos assim resolviam assim ir lá, entrassem nos países dos outros assim, fazer que nem fizeram com o nego assim, trazer para o seu país e botar assim na escravidão, né? Os filhos acham quem que estava controlando aquilo tudo ali? Foram muito tempo de sombra no controle do planeta. Isso tudo porque os encarnados são meio descuidados, assim, sabe? Eles têm, assim, eles já tinham, assim, as escrituras, assim, para estudar, não é? Eles podiam, assim, estar se protegendo de não receber informação da sombra para fazer as coisas erradas, né? Mas aí acontece que a ânsia pelo poder, assim, meus filhos, faz com que tu ouve, assim, o conselho que tu acha que vai te dar mais poder, vai te dar mais lucro, né? Porque quando tu tá encarnado, tu só pensa nisso, poder e lucro. Não pensa na espiritualidade, na iluminação. Isso aí são para poucos, assim. É um que outro, né? Que a gente vê assim no planeta Terra. A gente pode até ler nos livros de história, assim, que um que outro, assim, pensa no bem da humanidade, né? Pensa em fazer as coisas assim, para ajudar todo mundo. Mas uma grande parte se associa, assim, com os nossos irmãozinhos das trevas, né? E aí faz umas besteiras tão grandes, né? De conseguir colocar, assim, um planeta inteiro, assim, quase 500 anos de sombra, domínio da sombra, assim. Onde todo mundo escravizava todo mundo. Buscava, vendia a pessoa como se fosse um objeto. Escutava quem essa pessoa? Assim? E aí foram dando poder, né? Aí no meio daquilo tudo ali tinha um que outro, assim, né? Que não queria que aquilo fosse feito, que conseguia dar uma ajudinha, assim, os escravos, né? Tratava com um pouquinho mais de jeito, não fazia as maldades, mas não chegava assim a expandir assim como fala assim, massa crítica. Não chegava assim o suficiente para expandir uma massa crítica, para acabar com aquilo tudo, assim, sabe? Era muito isolado, assim, muito separado. Aí precisou vir, assim, na época também, como tá vindo agora, os nossos irmãos, assim, interplanetários, né? Para trazer um pouco de luz, assim, e aumentar, né? Muitos deles reencarnaram, assim, no planeta Terra, assim, para poder ajudar a aumentar, assim, a massa crítica da luz, para poder limpar aquelas trevas que estavam tomando conta do planeta. Se não fosse isso, meus filhos, não fosse isso, não sei o que tinha acontecido já com esse planeta. Mas também, se não tivesse acontecido isso, o planeta já tinha, ó, passado para regeneração, assim, já fazia tempo, né? Mas, enfim, cada um de nós vive assim no planeta enquanto a gente está encarnado, aquilo que a gente precisa viver para aprender, para regenerar o nosso espírito. O que mais importa, assim, é que a gente consiga entender essas coisas, meus filhos.
que a gente consiga de verdade assim saber que a gente não tá aqui para passear, para se divertir, né? A gente não tá aqui para só fazer coisa boa, assim, sabe? Coisa fácil. A gente tá aqui porque deve é. Não é para ser só uma desgraceira a vida dos filhos, assim, não? Mas também não é para ser só festa e alegria. Porque quando você tá bem, se tem um irmão seu que não tá, você tem obrigação de ajudar esse irmão. Né? Você tem, como é que fala assim? Dever moral de ajudar esse irmão. De mostrar para ele assim o caminho que ele tem que seguir para conseguir ficar bem como você tá. Né? Quando você vem pro planeta com uma missão para cumprir, para fazer as coisas certas, de um jeito ou do outro, o Criador vai mostrar o caminho para você fazer. Vai lhe dando um aviso daqui, vai lhe dando um aviso dali, vai mostrando assim as coisas que tem que ser feitas, né? E você vai fugindo, e você vai escorregando para um lado para o outro, não é? Que nem assim uma minhoquinha na mão assim, da pessoa. Corre para lá, corre para cá, escapa por aqui, né? Tá tentando assim se escapulir. É assim que os filhos fazem. O sinal aparece e os filhos escorregam para um lado, escorregam para o outro. Porque dá tanto trabalho, né, meus filhos? Dá tanto trabalho ajudar os outros assim. Largar tudo assim, o que já está acostumado a fazer na sua vida assim, só para ajudar os outros. Mas ninguém quer dos filhos que largue tudo. Ninguém quer que as pessoas larguem tudo. O compromisso é só 1, 2 dias na semana dos filhos. Não é tudo que tem que largar. Larga assim algumas coisinhas só. E vai lá e faz o que tem que ser feito. Né? Aí não é tão difícil assim, não é, filho? Aí não precisa se escorregar tanto pros lados assim, para fugir das responsabilidades que tem. E quanto mais as pessoas assim compreendem que vai fazendo as coisas certas, que vai trabalhando assim dentro das suas responsabilidades, mais aumenta assim a massa crítica, o egrégor de luz, para que possa estar ajudando o planeta. Os filhos não podem permitir de nenhum jeito assim que o planeta Terra passe por mais 500 anos de escuridão. Senão daí ele não vai aguentar tanto tempo assim sem passar para planeta de regeneração. Aí as coisas vão ficar muito feias por aqui. Não dá para permitir isso. Precisa fazer alguma coisa. E se cada um fizer uma coisinha que não é tão grande assim, vai juntando as pequenas coisinhas com a dos outros que estão fazendo uma coisinha também. Lembrando os filhos que tem espírito na terra que não está fazendo uma coisinha, que está fazendo uma coisa maior, porque já chegou à sua mão a condição de fazer algo maior. Aí se vai juntando os pouquinhos assim, né? Uma conversa assim com os filhos assim do outro lado assim. Uma explicaçãozinha assim sobre a leitura da Bíblia. Uma oração que os filhos fazem para aquele irmão que está necessitado. Uma palavra de ensinamento assim que os filhos dão para alguém. Né? Vai juntando assim as coisinhas e quando vê, vai crescer.
não é se doar inteiro, todo dia, para tudo. É se doar aos poucos, do jeito que consegue. O importante é se doar. Não importa se o filho vai se doar assim para os bichinhos, né? Para os cachorrinhos, para os gatinhos, para os elefantes. Não importa se o filho vai se doar para as plantas, para as árvores, para a terra. Se o filho vai se doar para as pessoas que estão doentes, para as pessoas que estão no vício, para as pessoas que estão na rua, para as pessoas que estão no hospital. Não importa aonde o filho vai se doar. O importante é achar aquilo. Olha como o Criador é bonzinho com os filhos. Aquilo que você gosta de fazer para ajudar os outros. Aquilo que você mais tem identificação, é isso? Se sente mais, assim, né? Identificação, assim, de fazer, já tá bom. Não precisa nem ser um sacrifício assim tão esforçado assim. Ah, vou sair por aí plantando umas árvorezinhas no planeta. Que bom, né? Estão arrancando tudo, se eu sair por aí plantando, tá bom. Ah, vou sair por aí juntando os bichinhos da rua pra dar comidinha. Também tá bom, tem bastante bichinho na rua, né? Ah, eu vou sair por aí dando prato de comida pros irmãos que estão dormindo na rua ali. Tentando resolver a questão deles. Se não resolver, só ajudar já tá bom também. Porque cada um resolve a sua, né? A gente não pode obrigar as pessoas a se resolver. Vou sair por aí ajudando os meus irmãos que estão lá, entregue aos seus vícios, podendo ensinar eles a sair também. Também tá bom. Então, assim, você pode escolher o que vai fazer. Vou lá no hospital onde tá as pessoas doentes, vou lá fazer umas orações por eles. Também tá bom. Né? Cada um fazendo um pouquinho do que puder, dentro daquilo que sente assim mais tocar no seu coração, né? O que tá mais perto, o que tá mais fácil, o que... enfim, assim. Botar assim, ó, no lado de fora assim do seu cercado assim, um pratinho de comida assim para os cachorrinhos comer ali na rua, já tá fazendo alguma coisa. Uma aguinha, né? Agora começa a ficar muito calor assim. Botar assim na sombra, assim, uma aguinha do lado de fora, assim, da sua rua, assim, do seu quintal, assim, o bichinho tomar, já tá fazendo alguma coisa. Então, fazer algo, né? Estar sob a proteção, assim, do Altíssimo, não é uma grandiosidade de coisa. É fazer aquilo que te cabe do bem. É fazer o bem que está no teu alcance. Quando tá um pouquinho mais longe, dá uma espichadinha assim, né? No braço assim para alcançar. Mas não precisa assim arrancar o braço fora assim para dar pro seu irmão, né? Fica assim na pontinha do pé assim para alcançar. Um esforcinho, como é que diz lá o seu Kardec? Muito insignificante, não é? Um esforcinho muito insignificante para fazer as coisas certas, para ajudar. E aí já tá fazendo. E aí já tá fazendo o que podia fazer. E aí depois que faz o que podia fazer, aí faz um pouco mais. Aí as coisas grandes vão acontecendo, porque aí tu faz um pouco mais. Aí tu faz um pouquinho mais. E cada vez um pouquinho mais. Se os filhos conseguirem fazer chegar, né? Em muitos lugares assim, essas palavras aqui, que tá aqui nas escrituras. As palavras do velho, né? Porque o velho também tá aqui falando umas coisas que é importante para as pessoas saberem, assim, não é? Poder fazer as pessoas olhar e ouvir assim o que o velho tá falando e colocar assim no seu dia a dia, assim, na sua vida, já ajuda também um pouco as pessoas, sabe?
Se as pessoas parassem para refletir, poxa vida, eu posso fazer alguma coisa por alguém. Seja um pouquinho que for. E aí, conforme a gente vai fazendo as coisas do bem assim pros irmãos, meus filhos, quem é que vai ficando melhor? Nós mesmos. Quem vai ficando melhor é a gente. Cada vez que você faz uma coisa do bem para alguém, quem primeiro recebe o bem é você. Então você vai sentindo ali aquela alegria, né? De cantar e louvar o Senhor. Sentindo aquela alegria, assim, porque você está ajudando. E aí quanto mais você ajuda, mais alegria você sente, mais você canta e louva. E mais energia boa, assim, você manda pro universo, assim, né? E quanto mais feliz você fica, mais melhor você vai querer fazer as coisas, mais você vai querer ajudar. Porque você sabe, assim, que não tem sentimento mais profundo, assim, de alegria dentro do coração das pessoas do que quando a gente consegue de verdade, assim, ajudar alguém. Segurar assim na mão de uma pessoa que precisa de uma ajuda, transmite assim para os filhos assim, uma energia assim, sem explicação. Não é? Por isso que quando assim acontece, meus filhos, as desgraceiras que os filhos vê na face da terra, assim, né? Os vendaval, os temporal, os aguaceiros, coisa assim que mobiliza muita gente, todo mundo quer ajudar, e todo mundo sente aquela alegria, aquela felicidade, assim, de ajudar os outros e quer ajudar. Nossa, assim, o egrégor do planeta, assim, ele chega a ficar clarinho, assim. Sabe aquele ditado que os filhos falam assim, na terra há males que vem para bem? É isso que acontece, né? Os males que aparecem é para que o bem possa sobressair. Não é? Porque aí sai toda aquela felicidade assim de poder estar ajudando. Chegar assim, acabar com a tristeza. Porque se os filhos vê assim, aquelas pessoas que perdem as coisas assim, nas enchentes, eu falo das enchentes porque os filhos estiveram mais pertinho assim. E saíram vivos, os filhos viam nos olhos deles assim o brilho da alegria assim, de ter saído com vida para poder buscar de novo e batalhar de novo pelas suas coisas. Né? Quando aqueles assim que se apartaram assim do seu, assim, por conta das ajudas assim, que foram para longe, os filhos não têm noção, assim, o velho chega a se emocionar da felicidade, assim, da energia que emanava quando aquelas pessoas se encontravam. Quando ele se olhava assim um pro outro assim e via, Tava todo mundo aí. Tá tudo aqui, sobrou todo mundo assim. Era uma felicidade, meus filhos, que superava assim, ó, e muito a tristeza de ter perdido as coisas na água. E essa felicidade emana para o universo assim e faz com que as coisas assim vá se transformando. Então, quando nosso Senhor Jesus Cristo falou para os filhos assim, faça o bem, meus filhos. Não olha para quem, faz sem olhar, simplesmente faz, né? É porque era o melhor para você mesmo. É o melhor para cada um fazer o bem. A felicidade que traz para as pessoas que fazem o bem não tem explicação. É muito maior do que a pessoa que recebe. É assim que é. Quando você pega assim e dá assim um presente assim para uma pessoa e você vê assim no olhinho daquela pessoa que ela ficou faceira, você não fica assim tão faceira, assim feliz também? Não é? E assim é a vida. Quando você dá o amor, quando você dá uma palavra, quando você tá ali mostrando que se importa assim com aquela pessoa,
E a pessoa fica agradecida assim, toca assim no coração de você a alegria de ter feito a coisa certa. Não é? E é nessa hora assim que as asas assim do Criador cobre assim com toda a proteção os fios que buscaram pela luz. Então quando ele fala assim que uns vai cair de um lado, outros vai cair do outro, ele não está desejando mal para ninguém, não. Ele só está dizendo que aquele que busca no Altíssimo, né, a sua proteção e o seu caminho reto, vai estar protegido assim. Aquele que não busca, aqueles que caem em tentação, recebe a informação dos nossos irmãos da sombra, faz as coisas que não podia fazer, aí uma hora ou outra vai tombar, né? Porque é a lei, não é? É a lei. Se você faz maldade, você vai tombar de alguma forma. E não é porque vingança, porque o Criador assim quer o mal dos filhos. Não, é porque você buscou por aquilo ali. Então, quanto mais você assim, ó, andar assim, né, no reto, assim, fazer as coisas dentro do seu amor, assim, dentro do seu coração, mais você vai estar assim, sob a proteção. Porque você mesmo vai estar vibrando assim na energia da luz. Certo, meus filhos? Que assim seja. E assim é, minha filha. Porque é assim que o Criador nos ensina. Quanto mais você faz as coisas certas, mais as coisas certas acontecem para você, né? E se você ficar fazendo muita coisa certa, você vai ser muito feliz. Em tudo assim que você quiser, né? E às vezes quando as coisas parecem que tá dando assim tudo muito errado, meus filhos, não se apoquente. Continue acreditando, porque aquele erro às vezes te livrou de alguma outra coisa pior, sabe? Às vezes aquilo ali que parecia assim que não desenrolava na sua vida assim, era uma seguradinha assim do Criador, para que você fique um pouquinho mais segurinho aqui e ali na frente tudo se abre assim para você. Tudo acontece. Certo assim então? Então vamos pedir assim a proteção do nosso Senhor Jesus Cristo assim. Todos os mentores de luz assim da casa, para que se abra assim as asas do nosso divino Criador sobre todos os filhos assim, dando a sua proteção e a sua misericórdia a todos aqueles que necessitam. Assim seja. Não salve assim para os filhos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo assim, força, luz e misericórdia assim. Uma boa noite, então.